pela parte de capacitação, né, vamos dar umas confirmações aqui, rapidinho no Google Classroom. Alguns de vocês já fizeram as inscrições dos grupos, perfeito, né? Perfeito. Aí vamos ver qual é o dia que ficou prevista a nossa MOOC, que vai ser a nossa MOOC híbrida. Deixa eu olhar, 20 responderam, a maioria optou por dia 3 de novembro, então fica marcado para 3 de novembro a nossa MOOC, tá? Então fica para o dia 3 de novembro. Então é bom, tem tempo suficiente para se organizar. Agora que vocês se organizaram nos grupos, boa tarde, Celine. O próximo passo é fazer os paper position para entregar. Geralmente a gente pede para que se entregue uma semana antes, então tem tempo suficiente. O paper position, pessoal, é um documento de uma página, a gente vai colocar um modelo lá, no qual vocês vão resumir a posição que a equipe de vocês vai defender durante a MOOC, tá? As ideias principais. Não precisa colocar todos não, até porque não dá, é uma página só. Mas colocar qual é o posicionamento. Esse paper position ele é feito com base numa pesquisa que vocês vão ter que fazer, pesquisando realmente como é que... boa tarde, Celine. Como é que o estado que vocês estão simulando, ele se porta, inclusive para pesquisar você tem que olhar o site da embaixada, do Ministério das Relações Exteriores, né? Para ver como aquele estado se porta. Claro, vocês podem criar posicionamentos, mas com base na tratativa real do Estado, entenderam? Ou seja, eu posso criar alguma coisa nova ali, desde que realmente seria alguma coisa que aquele Estado criasse, perdão, entenderam, pessoal? Então, isso é o paper position. O paper position, como eu disse, é uma página só, só uma página. Modelos a gente tem, inclusive a gente premia os melhores paper position, né? Premia assim, com a distinção, dá um diplominha, informando que a pessoa fez, aquela equipe venceu a distinção do melhor paper position. Também tem outras distinções, como oratória e capacidade de articulação, né? No caso, no final da MOOC, depois a gente vai falar, explicar como é que funciona o MOOC, né? É feito os draft papers. O que seria os draft papers? Geralmente é o resumo de vários paper positions. Esses draft papers, eles trazem as decisões que foram aprovadas, as resoluções que foram aprovadas durante a MOOC. Esse draft paper, ele tem que ser traduzido para o inglês, e tem 2 ou 3 páginas, porque resume a posição de vários. Guilherme, tenho sim. Vocês podem pesquisar tanto no site da Embaixada, do Ministério das Relações Exteriores dos respectivos países, em algum site de política internacional de boa qualidade. Por exemplo, BBC Brasil. BBC Brasil, não sei se você já ouviu falar. Deutsche Welle, Le Monde Diplomatique. Eu vou colocar até os sites, alguns, vou colocar aqui no chat. Deutsche Welle, que é do governo alemão. Deutsche Welle Brasil, esse que eu estou falando tem tudo em português do Brasil, tá? Pronto. No chat eu estou colocando alguns sites que vocês podem usar, além de, claro, da embaixada e do Ministério das Relações Exteriores do país que vocês vão representar. Le Monde Diplomatique Brasil, outro também muito bom, é o jornal espanhol É o País. Pesquisem fontes de boa qualidade. Deixa eu colocar do É o País. Aqui do Brasil, quem tem uma cobertura, a maioria da cobertura política internacional do Brasil não é muito boa, não. Mas tem um cara da Folha, que é Jamil Chad, que ele é bom. Ele é jornalista, acho que ele mora na Europa, e ele é muito bom. Deixa eu ver se eu acho o site dele.
Ele tem um blog na acho que é no UOL, no UOL. É, é no UOL. Eu vou colocar aqui. É bom também. Mas no caso é uma exceção, como eu estou dizendo, a cobertura da política externa no Brasil, a maioria não é muito boa não. Por isso que eu recomendo mais esses veículos internacionais. Agora esses que eu estou recomendando, todos eles têm em português do Brasil, para quem não domina outra língua, tá? Pronto, pessoal. E aí depois a gente vai falando, por enquanto deixa pré-determinado, pré-marcado para 3 de novembro, né? A gente vai se organizar nesse sentido, vai registrar o evento perante a Acnur. Inclusive, esse Jamil Chad, que é aqui do Brasil, ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo. Então, ele é de RI. O blog dele é bom. É um dos melhores, assim, de política externa dentro do Brasil, hoje, né? De política brasileira. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Se tiverem, colocar aí no chat, senão a gente já vai começar. Hoje eu acho que eu vou falar, acho não, hoje eu tenho que falar sobre a ONU, né? E aí a gente já disponibilizou esses slides. E começar, se der tempo, a gente começa o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, falando sobre isso, né? Porque a ONU é realmente pouca coisa. Bom, pessoal, já já vamos começar aqui a exposição. Lembrando, durante a exposição vocês podem perguntar o que vocês quiserem, podem interromper no áudio ou deixar perguntas no chat. Esses slides já estão disponíveis para vocês, tá? Esses que eu vou apresentar agora. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem no áudio. Bom, pessoal, aqui está ONU, Organização das Nações Unidas, ponto 10 é a disciplina que a gente passava para mim. Espera ainda, deixa eu ler aqui. Tudo ok, perfeito. Bom, pessoal, ONU significa Organização das Nações Unidas, né? Ela foi fundada em 1945 pela Carta de São Francisco. Carta de São Francisco é o tratado que a criou, tá? Tem esse nome porque foi assinada na cidade californiana de São Francisco. É a sucessora da Liga das Nações. A Liga das Nações foi extinta porque não conseguiu impedir a Segunda Guerra Mundial e a ONU a substitui, tá? Então, a ONU é a sucessora. A gente já falou nisso. Em relação à criação da ONU, os brasileiros tiveram uma atuação destacada. Oscar Niemeyer, que todos vocês sabem, né? É o arquiteto que projetou Brasília. Ele participou do projeto da ONU. Na verdade, eu considero ele o principal autor, porque o principal autor seria o suíço Le Corbusier. Só que Le Corbusier já estava bem idoso e basicamente deixou ele fazer o projeto e assinou em conjunto. Estava adoentado, né? E quem já foi lá na sede da ONU, já viu, por exemplo, na televisão, em cinema, vê que é bem parecido com os prédios de Brasília. Então, é claramente ali a ideia de Oscar Niemeyer. Porém, a principal participação na ONU, na época da criação, que a ONU foi criada por 50 estados, no finzinho da Segunda Guerra Mundial, né, que mal tinha acabado, foi de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, grande chanceler brasileiro, diplomata, ele foi a primeira pessoa a discursar na ONU, e discursou tão bem, mas tão bem, que é por isso que todos os anos, no mês de setembro, que se abre a Assembleia Geral da ONU, quem começa o discurso é um brasileiro. Todos os anos, por conta dessa tradição.
Oswaldo Aranha também ficou muito famoso porque ele foi o relator do processo que criou o Estado de Israel. Inclusive, Israel tem museu, tem várias homenagens para ele. Mas, assim, no plano relatado, não foi ele que criou, mas foi ele que relatou o plano, né, o projeto. Era para ver o Estado israelense para os judeus, a Palestina para os árabes e Jerusalém ser neutra. Qual foi o problema? Os árabes não aceitaram a proposta e aí os judeus, através de várias guerras, aproveitaram para ocupar os territórios árabes também, né? Então, aí surgiu esse problema que até hoje existe, né? Mas Oswaldo Aranha também participou, como eu disse, de forma muito brilhante, né? E ele é bastante homenageado até hoje em Israel. Então, pessoal, a ONU, quais são os principais órgãos da ONU? Né? A Assembleia Geral é a reunião de todos os Estados-membros da ONU. Atualmente tem 195 Estados-membros, sendo 193 plenos efetivos e 2 observadores, que seriam a Palestina e a Santa Sé. Lá, cada Estado tem direito a um voto, independente do tamanho do Estado. Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU, pessoal, é o órgão que detém poder sancionador na ONU, né? Ele é o órgão que tem poder coercitivo, inclusive ele aplica sanções econômicas, políticas e militares. O Conselho de Segurança da ONU ele é formado por 15 membros, sendo 5 permanentes e 10 temporários. Esses 5 permanentes são basicamente os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. O Conselho Econômico e Social, que é justamente quem trabalha com as políticas públicas da ONU, né, formado por 50 Estados-membros. O Conselho de Tutela, que era para a administração de territórios em processo de independência, ele foi extinto em 94, que foi justamente quando o último território administrado pela ONU alcançou sua independência. E o secretariado, né? O secretariado é o órgão executivo. O secretariado ele tem mandato de 5 anos, com direito a uma reeleição, só pode uma, né? E não pode haver sucessão de pessoas da mesma nacionalidade. Inclusive, eles tentam até colocar nem do mesmo continente. Por exemplo, atualmente o secretário-geral da ONU é um português, Antônio Guterres. Antes era um coreano, Ban Ki-moon, sul-coreano, né? Da Coreia do Sul. E antes era Kofi Annan, de Gana, na África. Então, repare que até os continentes eles procuram revisar. Nunca teve um brasileiro secretário-geral, o mais próximo que chegou disso foi Sérgio Vieira de Mello, que era homem de confiança de Kofi Annan, mas ele morreu num atentado terrorista no Iraque. Inclusive, quem não assistiu, não sei se algum de vocês já assistiu, eu recomendo o filme Sérgio, tem na Netflix, que é com Wagner Moura, né? Que ele interpreta, ele era cotado, o Sérgio Vieira de Mello morreu no Iraque, acho que 2001 foi um atentado terrorista, ele era cotado para suceder Kofi Annan. Cara muito competente, é muito bom. O filme é bom, vale a pena. Quem gostar de Wagner Moura, né? Agências especializadas e programas da ONU. E programas da ONU, perdão. A ONU, pessoal, ela tem uma porção de entidades e agências. Algumas têm independência em relação a elas, outras não. Mas que prestam, principalmente, serviços de natureza econômica e social aos Estados-membros da ONU. Como, por exemplo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Ela é autônoma. Percebam, é como, por exemplo, uma entidade governamental, uma autarquia ou uma empresa pública em relação à administração pública, tá? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, como os bancos, né? Uma autarquia, como, por exemplo, o INSS ou as universidades federais, eles têm autonomia, mas são ligadas à administração principal, que nesse caso seria a ONU. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a Unesco, que aí assim é em inglês, né? Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o Unicef. O Unicef é um fundo, viu? Ele não tem autonomia. É Fundo para a Infância e Adolescência da ONU. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é essa organização, né, com autonomia. O FMI e o BIRD, que são bancos, né, mas que pertencem à ONU.
A ONU e os Estados-membros, claro, né. O FMI trabalha com políticas macroeconômicas, como, por exemplo, questão de reserva monetária, etcétera, e o BIRD, ele trabalha com, financiamento de obras de infraestrutura, etcétera, que é Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. FMI é Fundo Monetário Internacional. Tem outra que a gente trabalha, que era para estar aqui, que é a Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é justamente com essa entidade que a gente trabalha. Ela não é uma organização autônoma, né, ela é um órgão, ela é ela pertence diretamente à ONU, né, ela não tem autonomia não. A ONU se dedica principalmente a manter a paz e a segurança internacional, defender o direito internacional e os direitos humanos, distribuir ajuda humanitária e promover o desenvolvimento sustentável. Esses seriam os objetivos gerais da ONU, né. Há muitas críticas em relação ao trabalho da ONU. De fato, a ONU muitas vezes deixa a desejar, não consegue muitas vezes desempenhar bem o seu trabalho, mas isso também ocorre porque a ONU ela foi criada para um sistema internacional de guerra fria. O que é o sistema internacional? É a conjuntura política, econômica, histórica da sociedade eh, num certo momento histórico mesmo, por falar, né. O momento histórico que a ONU foi criada foi no fim da Segunda Guerra Mundial e comecinho da Guerra Fria. E ela deveria ter algumas reformas para se adequar à realidade do século XXI. E infelizmente não ocorreram, então por isso que muitas vezes ela tem problema de eficácia. A ONU tem 193 membros atualmente, né, a Suíça só aderiu em 2002, porque a Suíça é um estado neutro, né, ela só ingressou muito depois. São entidades observadoras da ONU, que não têm direito a voto, só a voz, tá. A União Europeia, a Unasul, a Câmara de Comércio Internacional, ICC, que é uma ONG, a Palestina e a Santa Sé. Esses 193 membros, pessoal, eles têm direito a voto. Os observadores não, tá? Eles podem participar das reuniões, eles podem falar, mas eles não podem votar na ONU. Idiomas oficiais da ONU são inglês, árabe, chinês, francês, russo e espanhol. Inclusive, se a gente vai fazer uma visita à ONU, você pode escolher fazer a visita em alguma dessas línguas, como eu já fiz, né? Eu fiz em espanhol ou foi em inglês? Foi espanhol, eu acho. Foi. Bom, por que esses 6 idiomas? Na época, em 1945, eram os idiomas tanto dos estados fundadores, como, por exemplo, o inglês, o russo e o francês, quanto também e o chinês, né, quanto os idiomas que tivessem, um respaldo internacional, uma abrangência muito grande, como, por exemplo, o árabe e o espanhol, que são idiomas falados por dezenas de países, né. Você diz: "Por que não o português?". O português, ele hoje em dia ele tem mais destaque do que na época de criação da ONU, até pela própria questão do Brasil, do crescimento do Brasil, tanto econômico, quanto populacional e político, né. Na época não, mas sim, o português é idioma oficial de algumas organizações muito importantes, como a União Europeia, a OEA e a própria Organização Africana, né, dos Estados Africanos, Organização da Unidade Africana, perdão, aí usa português. A ONU não. O Conselho de Segurança da ONU, como eu disse, ele é formado por 15 membros, sendo 5 permanentes. Estados Unidos, Reino Unido, UK é da sigla United Kingdom, né, que alguns de vocês aqui sabem que o Reino Unido, ele é mais do que a Inglaterra, né, o Reino Unido junta a Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e o País de Gales. A Rússia como sucessora da antiga União Soviética, a China e a França. Mais 10 membros temporários são eleitos a cada 2 anos, com direito a uma reeleição. Os membros permanentes possuem direito a veto. O Conselho de Segurança da ONU, pessoal, é o principal ponto, em tese, é o órgão mais poderoso da ONU, né? Até mesmo do que a Assembleia, já que ele pode aplicar sanções econômicas, políticas e militares. Qual é o problema de segurança do Conselho de Segurança da ONU? Porque, como eu disse, ele foi criado para uma época em que o sistema internacional era diferente do que é hoje.
Então, existem várias propostas de reforma, inclusive ampliando o número de membros permanentes, colocando vagas por regiões. O Brasil, desde a década de 90, apoia essas mudanças e se candidata a uma vaga como membro do Conselho de Segurança da ONU. Só pode ser aplicada uma sanção a qualquer Estado se um desses 5 não vetarem, tá? Se eles vetarem, não se aplica. E aí, muitas vezes, eles usam isso por questões de conveniência política. Então, por exemplo, os problemas que Israel tem tido na Palestina, né, os Estados Unidos vetariam qualquer sanção contra Israel. Ou mesmo no caso contra a Síria, né, a própria Rússia e a China já vetaram. Então, muitas vezes, os estados usam, pessoal, esse poder de veto para beneficiar os parceiros, né, e os aliados. Parceiro e aliado seria a mesma coisa nesse contexto que a gente está falando aqui. Deixa eu olhar se algum de vocês tem alguma pergunta. Tudo certinho, pessoal? Alguma pergunta sobre esse assunto? Tudo certo? Estão me escutando direitinho? Tá travando não, né? Ok. Alguma dúvida até agora? Não. Beleza. Obrigado pelo retorno. É, sim, mas vamos lá. Bem, pessoal, o orçamento da ONU é bancado conforme a capacidade contributiva de seus membros. Ou seja, os Estados-membros da ONU eles pagam uma contribuição à entidade todos os anos. Isso aqui é anual. Essa contribuição, ela é de acordo, não é igual para todos, tá? Todos os estados bancam, pagam uma determinada quantia de acordo com o seu poder econômico. Não é um percentual aqui do orçamento geral do país. Esse orçamento aqui é o orçamento da ONU, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos pagam 678 milhões de dólares bruto a última vez, né? Que equivaleria a 22% do orçamento da ONU, é o teto. O Japão paga o equivalente a 8,5% do orçamento da ONU, a Alemanha 6%, o Reino Unido 4,5%, a França 4,4%, a Argentina menos de 1%, 0,9%, né? A Austrália 2,2%, o Canadá 2,7% e o Brasil 2,9% do orçamento da ONU, que equivaleria a 90 milhões de dólares, né, por ano. A China, por sua vez, paga 12%, ou seja, mais de 4 vezes mais do que o Brasil paga. Isso em 2020, né? São dados de 2020. A menor cota é de 30 mil dólares para países pequenos e muito pobres, né? Como São Tomé e Príncipe, Eritreia, que fica perto da Etiópia, ou Burundi, que também fica por ali, né, na África. Então, os países pobres eles pagam uma anuidade simbólica para a ONU a cota mínima é 30 mil dólares. O Brasil é um dos maiores contribuintes, tá? Mas também é uma das maiores populações do mundo. Celine, pode perguntar. No caso, os estados que não podem votar, que só podem ser ouvintes, eles também pagam essa taxa? Eu fiquei em dúvida nisso. Pagam. Eles pagam. Mas eu acredito que nem é a mínima, entendeu? Porque, por exemplo, no caso da Santa Sé, inclusive tem lá no próprio site, eles têm, mas eles pagam sim, mas não acredito que isso não seja a mínima, não. Essa mínima é para países pobres que recebem mais ajuda do que efetivamente contribuem, entendeu? É só para dizer assim, não é de graça. E além disso, se o Estado está com a contribuição atrasada, ele não pode votar nas decisões da ONU. E aí eles colocam, não, você recebe mais ajuda do que paga, mas você tem que pagar alguma coisa pela questão regimental, entendeu? Pronto, pessoal, acho que a gente terminou aqui esse assunto. Sim, aí vocês podem acessar aqui as referências, né? Tanto o livro do Mauzuoli,
Em relação à ONU, conheça a ONU, tem o escritório da ONU no Brasil, tem o site aqui nas referências, está disponível para vocês lá no Classroom. Vale a pena também dar uma olhada no Francisco Rezec, porque ele foi juiz da Corte Internacional de Justiça, ou seja, que é um órgão judicial da ONU, né? E tem o site em inglês da própria entidade, que vocês também podem conferir. Esses dados que eu citei aqui são 2020, tá? E foram tirados diretamente do site da ONU. Pronto, pessoal, mais alguma pergunta? Fica à vontade, senão a gente já vai começar o próximo assunto. Porque é o seguinte, depois que a gente terminar esses assuntos, aí a gente vai explicar como é que funciona a Moon, como é que funciona, como é que se faz um paper position, esse tipo de coisa, né? Inclusive, paper position, se vocês quiserem, a gente já pode deixar o modelo. Com base no paper position que foi dado a premiação não, foi dada a distinção, porque a gente não dá premiação, não a gente fica falando em premiação não, a gente dá distinção. Como é que essa distinção é? Um diplominha, entendeu? É um diplominha que informa que aquela equipe ganhou a distinção de melhor paper position. Quem dá a premiação é a Acnur, mas ela só premia os draft papers. Draft papers, como eu falei aqui, seria como se fosse o resumo de vários paper positions com as decisões que foram aprovadas durante a MON. Aí eu tenho que enviar depois. Aí eles vão analisar. Posso, Celine, o que é conselho de tutela? O conselho de tutela era o conselho para administrar territórios em processo de independência. Tá? O último território tutelado pela ONU foi, se eu não me engano, Nauru, que era a Austrália era responsável. Esse conselho de tutela ele nomeava um tutor, um estado tutor, para acompanhar aquele estado em processo de independência, entendeu? Por exemplo, no caso de Israel foi o Reino Unido. Acho que vocês sabem disso, né? Então é assim, quando aquele território estava em processo de independência, então indicava um estado tutor para acompanhar o processo de independência, até que o Estado tivesse condição. Então, o último território foi Nauru, que foi pela Austrália ou foi pela Nova Zelândia. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. E aí, acho que depois da independência de Nauru, aí ficou. Aí ele ficou independente. Não, o Nauru ele foi sim pela Austrália, né? Mas foi em 68. Ou foi Palau? Acho que foi Palau, deixa eu dar uma olhada aqui. É na mesma região. Ou seja, são países da Oceania. Então, foi Palau em 94. Não foi Nauru. Do Conselho de Tutela, não, José Ramon. Houve do Conselho de Segurança da ONU, viu? Que inclusive foi um dos últimos estados. O Brasil não tutelou nenhum país, viu, Celine? Nenhum desses países foram tutelados. Reino Unido, Estados Unidos, até Austrália, sim. Mas o Brasil não. Então, Ramon, não.
não houve desse conselho de tutela, porque no caso o Sudão do Sul se separou do Sudão, mas sim houve trabalho tanto do Conselho de Segurança, aí foi questão do Conselho de Segurança, quanto também da Acnur. Até hoje lá a Acnur tem um dos principais áreas de trabalho, porque tem muitos refugiados, sabe? Sério, ali tem uma área que tem milhares ou milhões de refugiados. Então, os últimos países que eram tutelados pelo Conselho de Tutela, aí era na Oceania. Pequenas arquipélagos, sabe? Bom, pessoal, agora a gente vai falar com vocês sobre o conselho não, sobre o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Deixa eu fazer umas pinceladas aqui e aí a gente vai começar. Então, a gente tem o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Após a Segunda Guerra Mundial, né, surgiu o Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é o DIDH, tem gente que coloca DUDH, tanto faz, como respostas às monstruosas violações aos direitos humanos durante esse conflito. Então, direito internacional dos direitos humanos não havia antes da Segunda Guerra Mundial, mas devido às atrocidades da Segunda Guerra Mundial, a mais conhecida é justamente o Holocausto, o genocídio da população judaica na Europa, mas assim não foram só judeus objetos do genocídio, né? Outros povos também, como por exemplo ciganos, né? Algumas outras religiões, como o próprio Testemunho de Jeová, também sofreram durante esse período. E aí, pessoal, houve essa necessidade de se criar normas internacionais de proteção aos direitos humanos. Antes do surgimento do DIDH, a pessoa humana era relegada a um plano inferior e somente os estados eram considerados sujeitos de direito internacional. Sim, antes não se falava a pessoa humana, pessoa natural, enquanto sujeito de direito internacional. Só depois da Segunda Guerra Mundial. E nesse sentido se percebia uma clara situação de desrespeito e de desamparo da pessoa natural no âmbito internacional, né? A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela foi criada em 1945, né? Tendo a sua atuação voltada para a manutenção da paz, da segurança internacional e para a proteção da pessoa humana. Então, também um dos marcos é justamente a promoção dos direitos humanos. Direitos humanos são para todos, né? Então, os direitos humanos eles ganharam força sob a égide da ONU, que promoveu a criação de inúmeros tratados internacionais nessa área, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, a ONU promoveu inúmeros tratados de proteção aos direitos humanos, né? E como esses que eu citei aqui. Ao promover a codificação dos direitos humanos, a ONU iniciou a denominada fase legislativa dessas normas. Então, nesse período, a ONU, pessoal, ela promoveu realmente um processo de legislação internacional voltada para a proteção dos direitos humanos através de inúmeros tratados, que se percebeu claramente que não era suficiente que a questão dos direitos humanos fundamentais ficassem somente nas constituições dos países. Era preciso criar normas internacionais que estabelecessem parâmetros mínimos para a proteção dos direitos humanos. Inclusive, gente, eu já visitei o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, uma experiência marcante, né? É um lugar realmente que você vê e você testemunha aquele sofrimento que ocorreu ali,
né, e que as pessoas que têm mais sensibilidade, inclusive, elas sentem um ambiente bastante carregado, mas é importante a visita com respeito. Por outro lado, tem pessoas que não mostram respeito, que vão visitar lá ali como visitariam a Torre Eiffel em Paris, né. Não é isso, é importante a visita, porém com o devido respeito e para se aprender, né. Então eu já fiz essa visita, recomendo, né, fiz em 2016, há 5 anos atrás eu visitei campo de concentração, os 2, né, são 2 grandes campos de concentração, Auschwitz e Auschwitz-Birkenau, que fica um do lado do outro, tá. Então, realmente é uma visita, deixa eu olhar aqui se está aqui aparecendo, tal. A partir daí surgiu no plano internacional um sistema composto por medidas de contenção aos abusos do Estado, geralmente o maior violador dos direitos humanos. Então a ideia dos direitos humanos, inclusive, é um pouco essa, de limitar o poder do Estado, de impedir que o Estado realize abusos, porque realmente o maior violador aos direitos humanos é o próprio Estado. Vale ressaltar, né, que a proteção internacional da pessoa humana não faz distinção da nacionalidade ou país de origem das vítimas de violações aos direitos humanos. Então, se considera que toda pessoa tem uma dignidade inerente ao fato dela ser humana, e aí não importa o país de origem dessa pessoa. Inclusive, tem o caso de pessoas que não têm nacionalidade, que eu acho que vocês já ouviram falar, que são os apátridas, né? São pessoas que não têm nacionalidade. Porém, aí tem um problema. Esse respeito aos direitos humanos só é válido junto aos países que são, ratificantes dos tratados de proteção aos direitos humanos. Isso significa que tem muitos países que não respeitam os direitos humanos e não ratificam esses tratados, como, por exemplo, as ditaduras, né, estados como, a China, Cuba, Venezuela, inclusive, saiu de tratados de proteção aos direitos humanos. E aí, pessoal, isso gera um problema que, a pessoa só acaba sendo amparada, e mesmo assim com alguns problemas, nos estados que fazem parte desses tratados de proteção aos direitos humanos. Agora, se o tratado, percebam, se o estado faz parte desses tratados de proteção aos direitos humanos, qualquer pessoa que resida ali, seja nacional daquele estado ou seja um estrangeiro que está visitando, ou seja uma apátrida, uma pessoa que não tem nacionalidade, ela fica recebendo essa proteção. A Declaração Universal de Direitos Humanos consolida uma ética universal, permitindo que a indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos se tornasse um tema universal. Então, é a ideia de que direitos humanos valem para todos, direitos humanos são universalmente aplicáveis. Não existe para os direitos humanos aquela história de que direitos humanos para humanos direitos, que infelizmente muitas pessoas no Brasil repetem, né. Direitos humanos, pessoal, não é só para quem cumpre a lei, é para todas as pessoas, inclusive quem descumpre a lei, na verdade todas as pessoas descumprem a lei em maior ou menor grau, que eu até brinco não só com alunos de direito, mas com os alunos de RI também, digo: "Olha, todo mundo é criminoso". Eles: "Não, professor, não sou criminoso não". Eu digo: "Já comprou algum produto pirata? Já baixou, algum arquivo da internet sem autorização?". Então isso é crime, né. Porém, os direitos humanos não determinam a impunidade, percebam, os direitos humanos, eles determinam que as pessoas respondam pelos seus delitos, pelos seus crimes, na forma da lei. O que não se quer não é impunidade, o que se quer é que se, responda nos termos da lei, percebam, isso é totalmente diferente. E como eu disse, a universalidade, né, direitos humanos são para todos, não tem exceção. Qualquer foi ser humano, se aplicam os direitos humanos.
Então a dignidade da pessoa humana passa a ser o fundamento de muitas constituições do mundo. Muitas constituições, inclusive no Brasil, reconhecem a dignidade da pessoa humana. E o que é a dignidade da pessoa humana? Dignidade da pessoa humana significa que todo ser humano merece respeito só pelo fato dele ser uma pessoa humana, e que ele tem que ser respeitado enquanto pessoa. Tem que haver um respeito ético e legal mínimo para qualquer pessoa viva, porque ela é dotada de dignidade. Claro, isso aqui tem a ver com o pensamento kantiano, vocês que já estudaram filosofia, né, com o pensamento dos iluministas também, vocês que estão estudando também essa parte da ciência política e da filosofia, né? Então, tem fundamento também nos valores cristãos, judaico-cristãos também, né, que às vezes se faz uma crítica que direitos humanos espelham muito o pensamento judaico-cristão. Sim, com certeza. Né? Nesse período, a essência dos direitos humanos para Hannah Arendt se torna o direito a ter direitos. Hannah Arendt, para quem não sabe, é uma filósofa judia alemã, das mais importantes do século passado, e ela diz que direitos humanos é ter direito a ter direitos, porque os nazistas, por exemplo, quando eles violaram os direitos judeus, uma das primeiras coisas que retiraram foi o direito dos judeus a ter direitos, inclusive retirando a nacionalidade deles, tornando eles apátridas. Que o apátrida, pessoal, que é a pessoa que não tem nacionalidade, ela só tem direito nos países que reconhecem direitos para apátridas. Do contrário, é como se ela fosse um animal, né? Esses assuntos são um pouquinho complexos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se vocês querem perguntar alguma coisa. Curdos. O Zé Ramon estava falando, acho que em relação a apátridas. Nem todos os curdos são apátridas, viu, Zé Ramon? Alguns países reconhecem a nacionalidade para os curdos que nasceram nos seus territórios, mas eles são, sim, um dos maiores exemplos de apátridas no mundo. Também tem aquela etnia de Mianmar chamada Roinar, eu acho que a pronúncia é essa, tem um nome aqui. Deixa eu olhar qual é o nome correto. Roinares, sim. Roinares, não, não, peraí, da Roinar de Game of Thrones. Rohingyas. Aí o Roinar é de Game of Thrones, ó. É Rohingyas. Deixa eu colocar aqui o nome. Que aí enfrentou a onda de refugiados no Mianmar, né? Vou colocar o nome aqui no, no chat. Rohingyas. Ou Rohingyas. Esse povo também teve um problema sério de refugiados. E, infelizmente, pronto. Inclusive, a funcionária da Acnu, que deu uma palavrinha com a gente aqui, tem gente aqui que está assistindo, escutou, né? Ela falou que o problema de apátridas, de refugiados, o pessoal pensava que ia acabar com a Segunda Guerra Mundial. Não, isso aqui é uma coisa que no futuro não vai ter. Gente, estamos no século XXI discutindo problemas de refugiados, para vocês terem ideia. Como isso é problemático ainda, né? Sim, se tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat. Antes que eu prossiga o assunto. Ok. Rohingyas. Perfeito. Então vamos prosseguir mais um pouquinho esse assunto, né? Que a gente termina nosso próximo encontro.
Então, a Conferência Mundial de Direitos Humanos em Teherã, no Irã, né, em 1968, foi um marco na afirmação da universalidade e internacionalização dos direitos humanos, e também a Conferência de Viena, de 1993, que estabeleceu pressupostos programáticos dos direitos humanos, como a inter-relação entre desenvolvimento, direitos humanos e democracia, a legitimidade do monitoramento internacional e suas violações. Então, nessas duas conferências sobre direitos humanos, se estabeleceu alguns marcos. Direitos humanos são universais, aplicáveis para todos, ainda que se respeite as particularidades das culturas locais, né? Ao mesmo tempo que ele tem que ser universal, mas ele também tem que respeitar as particularidades culturais. Agora, você também não pode usar a particularidade cultural para disseminar a violação aos direitos humanos. Então, há uma inter-relação entre desenvolvimento econômico, direitos humanos e democracia. Não dá para pensar as três coisas separadas. Não é possível, pessoal, a democracia plena, no qual existe um desrespeito generalizado aos direitos humanos e no qual existe uma pobreza generalizada. Você pode ter democracias falhas quando você vive nesse contexto, mas não uma democracia plena. E bem como a legitimidade do monitoramento internacional das violações, ou seja, a sociedade internacional ela acompanha as violações aos direitos humanos, adotando as providências possíveis e necessárias para tanto. Então, o Conselho Econômico e Social da ONU, né, baseado no artigo 68 da Carta das Nações Unidas, criou a Comissão de Direitos Humanos com as seguintes atribuições. Então, quais seriam as atribuições da Comissão de Direitos Humanos da ONU? Criar uma Carta Internacional de Direitos Humanos, o que foi realizado, criou várias. Promover tratados sobre liberdades civis, direitos da mulher, liberdade de informações e assuntos relacionados. Proteção das minorias. Prevenção da discriminação com base em raça, gênero, língua e religião. E essa Comissão de Direitos Humanos, ela pautou sua atuação através de recomendações e relatórios de proteção aos direitos humanos. Essa Comissão de Direitos Humanos da ONU, porém, ela acabou extinta e a gente vai explicar por quê. Mas ela conseguiu realizar alguns trabalhos importantes, como principalmente em relação aos tratados e acompanhamento de violações aos direitos humanos. Então, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, ela foi muito criticada pela seletividade no tratamento das violações aos direitos humanos e por isso extinta e substituída em 2006 pelo Conselho de Direitos Humanos, através do empenho do secretário-geral da entidade, Kofi Annan, que era de Gana, na África. Se criticava a seletividade, pessoal, porque geralmente a Comissão de Direitos Humanos da ONU, ela trabalhava muito em cima da violação aos direitos humanos em determinado país. Ainda que fosse justo esse trabalho, ficava parecendo que a comissão estava perseguindo aquele país. Então, a gente tem dois casos que ficaram muito conhecidos, que seriam do Chile, na época do governo Pinochet, e da África do Sul, na época do Apartheid, né, na época que Nelson Mandela estava preso. Ainda que esses dois países, o Chile e a África do Sul, realmente merecessem essas denúncias, mas assim, o que se percebeu foi que o trabalho, primeiramente, em praticamente todos os países, até nas democracias mais avançadas, como por exemplo os países europeus, ocorrem violações aos direitos humanos, entenderam? E aí, a Comissão de Direitos Humanos, ela ficava muito pautada em cima daqueles países que eram destaques pelas suas violações aos direitos humanos. E isso gerava problema, inclusive alegando a questão da imparcialidade. Hoje em dia, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, eles fazem um relatório de todos os países do mundo, indicando violações aos direitos humanos em todos os países. Do mundo não, todos os países da ONU. E aí, eles fazem periodicamente um trabalho de revisão com esses países, de análise. Inclusive do Brasil fizeram, estou fazendo, né? Quase eu entrei, eu ainda cheguei a fazer parte da entrevista, né, para a equipe de pessoas que preparam esse relatório. Inclusive, poderia ficar, não ia sair do meu emprego da SES, né? Iria ficar trabalhando com consultoria com eles, mas não deu certo na entrevista, eu dancei, né?
Mas eles fazem isso, então eles contratam inclusive professores, como eu estou dizendo, pesquisadores daquele país para ajudar a fazer esse relatório, entendeu? E todos os países do mundo fazem, porque concretamente todos os países do mundo existem violações aos direitos humanos, em maior ou em menor grau, mas todos têm. Por exemplo, se você pegar mesmo os países assim que têm uma proteção maior de direitos humanos, como os países europeus, lá tem muitas violações de direitos humanos, especialmente de refugiados, de imigrantes, né? Esses grupos neonazistas, esse tipo de situação. Então todos têm. Todos os países têm violações de direitos humanos. Agora, uns mais e outros menos, entenderam? O Brasil nem se fala, né? Inclusive, na entrevista que eu fiz ano passado, eles até perguntaram: "Qual é a área que você acha que o Brasil, assim, que você quer destacar?" Eu digo: "A questão dos povos indígenas, né, respeito aos direitos humanos dos povos indígenas", mas existem outros, inclusive o próprio relatório já apontou, presídios, povos indígenas, problemas em acesso à educação, saúde, tudo isso é violação de direitos humanos. Porque, veja só, pessoal, quando a gente fala em direitos humanos, as pessoas lembram logo na questão de prisões, mas, por exemplo, sabiam que educação, meio ambiente, saúde são questões de direitos humanos? As pessoas não lembram disso, né? Que ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso ao meio ambiente, tudo isso são questões relativas a direitos humanos também. A problemática ambiental é uma problemática eminentemente dos direitos humanos. E as pessoas ficam muito focadas, não, direitos humanos é direito de bandido, né? Devido aos programas sensacionalistas que destacam esse aspecto. E em relação a esse aspecto, como eu disse, os direitos humanos não querem a impunidade, o que eles querem é que as pessoas respondam pelos seus crimes na forma da lei. Só isso. Sem haver afronta à dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, sem tortura, que tem as pessoas dizem: "Não basta ser preso, tem que ser torturado, tem que colocar num espeto, tem que fazer o linchamento". Então, direitos humanos que coíbe a tortura, o linchamento, entendeu? Não que a pessoa responda nos termos da lei. Posso, Celine, até porque isso é muito importante. Inter-relação entre desenvolvimento, direitos humanos e democracia. Veja só, uma sociedade, ela só respeita os direitos humanos se naquela sociedade tem desenvolvimento econômico, ou, por exemplo, havendo o mínimo possível de pobreza e desigualdade social, porque às vezes até não é só a pobreza, não. O problema também é a desigualdade social. E a questão da democracia. Não existe uma sociedade democrática plena que tem uma desobediência exagerada, vamos dizer assim, aos direitos humanos, porque, como eu disse, sempre há aspectos em relação a desrespeito aos direitos humanos em todos os países, né? Mas um país que é democrático, ele deve procurar, percebam, mais do que respeitar 100% aos direitos humanos, é que o país tem que procurar respeitar os direitos humanos o máximo que ele puder, já que 100% é impossível. Então, desenvolvimento econômico, direitos humanos e democracia andam juntos, é nesse sentido. Tem que se promover os 3 juntos. E o monitoramento internacional das violações é você, acompanhar essas violações aos direitos humanos através de órgãos internacionais, ou seja, que órgãos internacionais possam realizar um trabalho de acompanhamento das violações aos direitos humanos, entendeu? Entendeu, Celine? Ou tem Entendi, al professor. A parte que eu certo. tinha menos entendido tinha sido a primeira, mas aí agora que você me esclareceu, eu consegui entender. Entendeu? Tem que ter direitos, desenvolvimento econômico, direitos humanos e democracia estão juntos e tem que ser trabalhado de forma conjunta, porque são 3 coisas que se interligam. Por exemplo, uma sociedade com muita pobreza e muita miséria, por si só, já desrespeita os direitos humanos. E aí, como é que fica a questão da democracia? Por exemplo, numa sociedade que você tem muita miséria, a própria democracia é prejudicada. Basta a gente lembrar a questão, por exemplo, da compra de votos com cestas básicas, como ocorria mais antigamente do que hoje, mas hoje ainda existe, né? Mas no interior, Ave Maria, é extremamente comum as pessoas trocarem votos por cestas básicas por R$ 50, R$ 100.
né? E aí isso já prejudica a democracia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem mais alguma pergunta, vamos parar por aqui. Fica 6, 7, 8, 9, 10. 4. Parei no 5, fui até o final. Pronto, perfeito. Eu vou parar agora, que aí vou ver se vocês têm alguma pergunta, claro, e a gente prossegue esse assunto no próximo encontro. Pessoal, semana que vem não tem encontro. Podem colocar a presença aqui, enquanto eu vou terminando. Podem colocar no chat. Por nada, gente. Semana que vem não tem encontro porque né, o feriado aqui em Caruaru é o feriado municipal de Nossa Senhora das Dores, é o dia da padroeira, e aí a gente não tem encontro, tá? A gente volta daqui a 15 dias, certo? Então aí a gente não volta. Aliás, então a gente volta daqui a 15 dias. Até a próxima, pessoal. Por nada. Por nada. Sim, Celine, tá tendo muito feriado. Teve o de ontem, vai ter semana que vem. Concordo. Mas é bom se falar porque tem gente que não é de Caruaru. Mas apesar que eu aviso, eu sempre aviso. No começo da semana eu aviso, ó, não vai ter, ou vai ter, não vai ter, né? O encontro. Aí a gente prossegue esse assunto, termina esse assunto. E aí. Vou olhar esse negócio. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Por nada, gente. Obrigado. Até a próxima.